Muito bem, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Como é que os irmãos estão? Nós vamos extrair ou fazer uma nova série de vídeos sobre este livro aqui, Indicadores Fragmentados, do Dr. N.T. Wright. Está aí na nossa tela. Nós temos 7 indicadores que ele autodenomina como fragmentados e que o Evangelho, que as boas novas, que o cristianismo vai tentar de alguma coisa juntar novamente, tá bom? Então eu quero que os irmãos acompanhem conosco a leitura. Tu sabe o formato que nós estamos organizando, que é leitura. Eu não tenho como pretensão explicar textos, até porque ainda não consigo desenvolver isso, mas creio que futuramente nós vamos conseguir. Eu gosto muito da leitura, e na leitura eu poderia dar alguns insights, poderia explicar algumas coisas que eu entendia, tá bom? Então eu quero convidar os irmãos para nós fazermos. Eu estou aqui do meu lado aqui, esse aqui, no formato Kindle, tá bom? Eu tenho ele tanto no formato físico, que é esse aqui, tá bom? E do formato Kindle, que é esse aqui do lado aqui, tá bom? Muito bem. Vamos lá? Nós vamos agora abrir a tela do Kindle para nós organizarmos e fazermos a leitura. Vamos lá. Muito bem, está aí na tela agora. Os irmãos, para mim está aparecendo total, mas para os irmãos aí está aparecendo eu também, juntamente com o livro. E aí, querido, nós vamos para o sumário, para nós entendermos algumas questões do que ele praticamente quer explicar. E aí nós temos o prefácio, e eu estarei lendo o prefácio com os irmãos. E em outro vídeo eu estarei lendo a introdução, que praticamente ele deve falar sobre os 7 indicadores. O primeiro indicador fragmentado é a justiça, e aí sobre ler João. Aí nós temos o segundo, que é o amor da aliança de Deus na imaginação bíblica de João, tá bom? O terceiro fragmento, ou indicador fragmentado, é a espiritualidade, é o Messias em João. O quarto indicador fragmentado é João e as festividades judaicas. O quinto é a liberdade, e aí ele vem como subtítulo, sobre ler João e ouvir Jesus. O sexto fragmento, indicador fragmentado, então, quem é Jesus? O sexto, né, foi verdade. O sétimo é poder, que aí ele vai praticamente trabalhar a conclusão, que é consertando os indicadores fragmentados. Tá bom, meus queridos? E aí, meus irmãos, nós vamos para o prefácio. Eu quero ler juntamente com os irmãos o prefácio. Vamos lá? Diz assim: alguns anos atrás, escrevi um manual sobre a fé cristã chamado simplesmente Cristã. Um manual sobre a fé cristã chamado simplesmente Cristão. É um livro, pela editora Ultimato. Eu acho que eu não tenho ele aqui, ele está ali praticamente espalhado. Mas no segundo vídeo eu trarei esse livro, em que eu usei 4 grandes temas como ponto de partida: justiça, espiritualidade, relacionamentos e beleza. Esses 4 temas se cristalizaram em minha mente lentamente e ao longo de alguns anos, enquanto eu tentava pensar na mensagem cristã relacionada a questões mais amplas da vida e sociedade humanas. Na época, eu trabalhava em diversos empregos que me forçavam a viver na interseção complicada entre igreja e Estado, além de ter o desafio constante de, como pastor e pregador, relacionar o evangelho verdadeiro ao mundo real. Naquele livro, descrevi esses 4 como ecos de uma voz. Quando refletimos sobre eles, é como se ouvíssemos alguém nos chamando do outro lado da esquina, fora de vista. Sugeri que, embora esses 4 não indicassem necessariamente a verdade de Deus ou da fé cristã, muitas pessoas reconhecem sua importância, sem nem se sentirem atraídas a adorar a Deus ou adorar o Deus revelado em Jesus. Quando pensamos na história cristã e em seu significado com essas questões em mente, existe um ajuste natural, que é mais do que uma coincidência imprecisa. Desde então, refleti muito sobre esses 4 temas e, à medida que meu pensamento se desenvolveu, acrescentei 3 itens que também experimentamos como ecos dessa voz: liberdade, verdade e poder. Agora me parece que tanto essa lista ampliada quanto o meu pensamento, como a fé cristã a explica, precisam ser discutidos mais profundamente. Assim como precisamos de que todos os 7 estejam em jogo,
Se desejarmos trabalhar a favor de uma vida humana e sociedades sábias e maduras, vejo esses 7 não simplesmente como temas ou questões, mas como indicadores. Os indicadores dão nome a uma realidade e nos orientam em uma direção. Da mesma maneira, esses 7 sinalizadores indicam realidade que todas as culturas humanas valorizam e apontam para além do significado da vida e do mundo. Na verdade, mostram como devemos compreender o mundo, isto é, de que modo devemos entender como ele é e o desafio de ser humano dentro dele. O fato de nos importarmos e de ficarmos intrigados com eles nos diz algo sobre o sentido profundo do mundo, mas eles, por si sós, podem não nos contar tudo o que gostaríamos de saber. É por isso que, em outro livro mais recente, eu os descrevo como indicadores fragmentados. Esse livro que ele está falando, querido, é Escatologia e História. Se não me engano, eu tenho ele também pela Thomas Nelson no formato Kindle, tá bom? Eu os descrevo como indicadores fragmentados. O ponto é que os 7 temas parecem realmente funcionar como indicadores que nos permitiriam compreender o mundo, sua aparição constante de diferentes formas em tudo, desde a grande ópera até os editoriais de jornais. Deixa isso bem claro, mas todos eles nos decepcionam. No entanto, esse caráter fragmentado de tais sinalizadores acaba sendo fundamental no discernimento do que realmente querem dizer. Dessa forma, para que isso faça sentido, precisamos trazer uma voz diferente para a conversa. Na discussão anterior, refleti sobre os 7 indicadores fragmentados com relação à mensagem cristã como um todo. Neste momento, quero fazer algo bem diferente e convidar o Evangelho segundo João a subir ao palco e nos apresentar o assunto. Não restam dúvidas de que existem outras partes da Bíblia que poderíamos abordar do mesmo modo. Mas tem um palpite, o qual explorarei aqui neste livro, de que João proporcionará uma visão nova e muitas vezes inesperada e nos mostrará de que modo os 7 temas realmente funcionam como indicadores, ainda que fragmentados, e nos permitem entender definitivamente o mundo maior em que eles são questões vitais, porém difíceis. Assim como em muitas outras ocasiões, sou grato pelo incentivo e apoio editorial que recebi de Mike Maudlin e da Harper One, e nesse momento também de Jen Race, tá bom? Então, querido, agora daqui para frente ele apenas estará fazendo agradecimentos. Eu creio que a leitura deste livro, querido, é fundamental. Entender, viu? Entender praticamente este livro aqui é maravilhoso. Então eu recomendo aos irmãos que adquiram os 2 livros, querido. É muito bom, porque você, uma viagem, pode fazer a leitura pelo livro, pelo tablet, ou num local mais reservado, usar o formato físico, papel, tá bom? Muito bem. Então, creio que os irmãos serão bem servidos. E no próximo vídeo nós estaremos já trabalhando o primeiro tema que está aqui, que é justiça, como o cristianismo compreende o mundo. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.